Vamos lá. Ô Caio, bom dia. Eu tenho um problema muito sério. Fui criado em berço cristão, porém tenho repulsa à humanidade e às injustiças. Amo ver desastres pela TV, notícias de guerra, notícias de que o mundo está chegando mais perto do fim. Gosto de ler sobre aquecimento global. E torce pelo apocalipse. Você não está só, não. Você e uma quantidade enorme de cristãos escatologistas, negativos, existem no mundo. Milhões. Por que você acha que qualquer livro ou mensagem sobre essas escatologias desastrosas, sobre a aproximação da calamidade global, vendem tanto e despertam o interesse de tanta gente? Porque a maioria torce por isso. Torce mesmo. Tem gente que se converte, como eu já vi, olha, não foram dezenas, nem algumas centenas, milhares. Hoje eu estou fazendo 44 anos de convertido. Eu me converti no dia 18 de julho de 73, na Assembleia de Deus, da Rua Duque de Caxias, em Manaus. E no dia seguinte eu comecei a testemunhar. 3 meses depois eu estava pregando já para públicos e auditórios. 6 meses depois na TV. 1 ano depois eu tinha o meu programa gratuito todo domingo na televisão, meia hora no horário nobre. E nunca mais parei de anunciar a palavra para todo lado. Dia 18, 44 anos. Está fazendo, portanto, hoje que esse dia aconteceu. E a pergunta dele era sobre... Não, aí ele está contando, né? Das características dele. Ele ama ver desastres pela TV, notícias de guerra. Isso que eu ia dizer. Eu estava dizendo que, de lá para cá, especialmente naquele tempo, onde o livro mais lido no mundo cristão era As Agonias do Planeta Terra. Aí logo vieram vários nessa mesma linha. Tinha um livro intitulado Mais Agonias do Planeta Terra. Meu Deus. Tinha que ser assim, as catástrofes do planeta Terra, os últimos dias do planeta Terra. Meu Deus. O mundo em chamas, eram essas coisas assim. Coisa... Neste mundo tenebroso, foi já bem depois, na década de 90. Neste mundo tenebroso. Fez um cara ficar milionário. Vivendo uma vida muito boa, torcendo para o apocalipse não chegar. Não, porque ele estava com a grana para gastar. Então, mas o teu sentimento acaba virando uma doença, é uma existencialidade escatológica. Freud não tem essa categorização, mas eu tenho. São os indivíduos que transformaram a paranoia da vinda de Cristo e do fim do mundo numa neurose caprichosamente praticada todos os dias. Então a grande paranoia se transformou numa desejabilíssima prática neurótica. É uma espécie de síndrome de Estocolmo com outro nome. O cara fica sequestrado pelo pânico global e acaba se transformando em amante do pavor, do pânico e do medo. Daquela possível ocorrência. Daquela ocorrência. E como ele a anuncia, depois de um tempo ele se sente seguro por ser alguém que anuncia antes o que vai acontecer. E ele passa a torcer para que as profecias que ele repete, que não são necessariamente da Bíblia, mas são sempre profecias sistematizadas pela cabeça igualmente adoecida como a dele, que constroem essa sistematização pavorosa e transformam aquilo num esqueminha a ser absorvido pelas pessoas, como foi o caso, que ele deve ter a cronologia dessa desgraça toda sistematizada na cabeça dele. Tá tudo no esquema, né? Tudo no esquema, fazem com que essas pessoas passem a torcer
pelo desastre, porque quanto mais desastre, mais certos eles ficam. Mas o que eles dizem é verdadeiro. A vida do cara tem tão pouco sentido e tão pouco amor, ou é vazia de amor, que ele passa a ser consagrado à miséria e ao fim do mundo. É a devoção à calamidade. É um culto ao desastre. Meu Deus do céu. É a esperança pelo pior. O que é uma expectação perversa na existência. E é assim que você ficou. Isso virou doença. Já virou condicionamento mental. Você não consegue sair desse ciclo viciado. Você entrou nesse carrossel. Você virou esse hamster tragificado que se alimenta de catástrofes. Imagina como a sua mente é miserável, meu filho, e a sua vida também. Porque o Evangelho, que de um lado diz, importa que essas coisas aconteçam, em Mateus 24, por exemplo, diz, já em Mateus 24, quando Jesus conclui o chamado sermão escatológico do fim do mundo, começa a dizer que bem-aventurado é o homem que não se tornar como você. Porque lá está dito que por causa dessas coisas o amor vai se esfriar de quase todos. Então vai ter gente que crê nas catástrofes e torce por elas, porque não ama. Continua crente, entre aspas. Crentes que praticam coisas ruins em nome de Deus. É a primeira parábola que Jesus conta, depois desse sermão escatológico em Mateus 24, é a do cara que, porque o Senhor demorava, começou a maltratar os irmãos. A outra é o indivíduo que, porque o Senhor demorava, eles resolveram ficar donos da vinha. São os que se tornam ateus, mas que são cardeais religiosos, líderes religiosos, dominando a vinha em nome de Deus. Tem aqueles que se entregam a todo tipo de indiferença, e todo tipo de reação. Sobretudo, começa Jesus a contar que a primeira consequência é que surgiria uma quantidade enorme de pessoas que torceriam pelo mal e maltratariam os outros. O verdadeiro espírito do Evangelho me diz sobre as coisas trágicas que já aconteceram e hão de acontecer, mas manda que eu as enfrente. Que se eu vir alguém com fome, eu dei de comer, com sede, eu dei de beber, que eu me mobilize contra a tragédia, que eu ore para atrasar a catástrofe. Porque o espírito do Apocalipse é esse é o espírito do Evangelho. Dar tempo. Como Paulo diz, ou ignorais que é a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Ou ignorais que Ele não quer que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao pleno conhecimento. Ou ignorais que essas coisas, irmãos, parecem demoradas, porque o Senhor é longânimo e dá oportunidade a todos para que ninguém se perca. Mas que todos, ou o maior número possível de pessoas, entendam o significado. E a grande vontade de Deus é que o Apocalipse seja adiado para sempre, porque os homens se convertam ao bem e se convertam uns aos outros. O que Deus ganha com a desobediência humana? Ele é um sádico que torce para que todos nós o desobedeçamos, para que ele venha e nos julgue inclemente e severamente? Quem torce e comanda essa torcida é o diabo. Em Cristo Jesus eu sou autorizado a trabalhar para parar o processo profético, porque as pessoas se convertam ao bem, entendam o significado da profecia e mudem aquele momento da profecia pela conversão de uma geração, de 2 gerações, de muitas gerações e de pessoas que, quando se convertam, sejam daqueles que param os processos do mal na sua vida e nas vidas de muitos outros. É assim que o Evangelho espera que você seja. Do contrário, você fica assim. Quer ver? Continua a leitura.
Aí ele fala assim, Caio, quando vejo imagens de desastres e tiroteios, pessoas correndo, eu fico eufórico e gosto demais. O cara que dá aleluia pra calamidade. Glória cara, a Deus. gosta disso. Eu sou vegetariano, sabe, Caio? E quando vejo as pessoas correndo com medo, eu penso, se alimentam de morte e agora tem medo da morte. Eu pensei que ele ia dizer, eu sou vegetariano, eu adoro ver um cara comendo carne vermelha, sangrando, porque eu digo, tomara que fique com câncer, que entupa as veias, que o apocalipse pessoal dele chegue logo. Meu Deus. Um vegetariano, vegano doido como ele? Pois é. Desculpa, amigo, não dá pra ficar com subterfúgios, não. Você tá doidão, meu amigo. Aí ele diz o seguinte, porém, Caio... E é contra as drogas, mas tá doidão, né? Doidaço. E o que você toma? Porém, Caio, eu não gosto de sentir isso, porque a Bíblia diz que quem não ama o seu irmão, o amor do Pai não está nele. Não está nele. O que eu faço, Caio? O que é isso? Me ajuda, por Isso favor. É o que eu já falei, vício escatológico. Ficou com a mente fixada no culto ao desastre. Você e milhões de pessoas. Tem muita gente assim, Não é só você. O que você faz? Escreve aí, Gabriel, no portal Caio Fábio, culto ao medo. Culto ao medo e ao desastre. Culto ao medo e ao desastre. Ao medo sozinho, 308. Culto ao medo? Ao medo e ao desastre tem quantos? E ao desastre, 12. Eu e meus irmãos estamos doentes. Quando a igreja desevangeliza, Levante da morte, meu irmão. Meu irmão. Jesus e os carnais. A horrível luta. Gabriel. Agora deixa só o Jesus e o culto ao medo. De quanto? 308. Então vai aí, meu querido. Ou então escreva aí. Além disso, escreva escatologia. Bota aí escatologia, Gabriel. Chegue lá e dê uma lida e vai escolhendo 74. Com que você mais se identifique. E aqui, companheiro, olha aqui para mim. Olha aqui. Fique aqui com a gente, todo dia. E entre aí na Vem Ver TV, deixa a sua cabeça ser lavada. Entre no canal 3 também, onde tem mensagem pura e simples do Evangelho. E aí no portal pesquisa, vá buscando saber lá. Você vai saber, vai aprender, vai se discernir e vai deixar essa fixação. Porque você ficou com a mente fixada. Isso faz parte da doença do seu fanatismo escatológico, que voltou sobre você como uma expectação mórbida do fim do mundo, o que destrói toda a sua vida. Eu sei que a sua vida afetiva é um desastre, que a sua vida fraterna é um desastre, que a sua vida profissional não tem perspectiva, que você é um ser encruado, você se tornou uma unha escatologicamente encravada. É um encravamento escatológico. Virou ali, esse cara torcendo pelo mal, imagina, até altera a mente, altera o cérebro, altera os sistemas e as sinapses neurais, altera a produção hormonal, altera tudo. Um negócio desse. Você vai ter que se descondicionar em nome do Senhor.